Como surgem as práticas corporais? Transformações de jogos em esporte. Como tudo se inicia. Aqui eu estou trazendo uma foto rupestre, né, para elucidar o fato de que tudo começa na antiguidade. As práticas corporais, sendo soluções humanas e, portanto, culturais, podem ser definidas como. Aqui eu tenho uma citação da metodologia do ensino da educação física de Carmen Lúcia, que fala o seguinte: o acervo de formas de representação do mundo que o homem tem produzido no decorrer da história exterioriza pela expressão corporal, jogos, danças, lutas, exercícios ginásticos, esportes, malabarismo, contorcionismo, mímica e outros, que podem ser identificados como formas de representação simbólica de realidades vividas pelo homem, historicamente criadas e culturalmente desenvolvidas. No início da história humana, as práticas corporais, como caminhar, correr, saltar, arremessar e pegar, eram exercidas em razão das necessidades de sobrevivência. Com o desenvolvimento das ferramentas de trabalho e as melhorias nas formas de vida, o homem passou a ter condições de refletir sobre sua própria existência e desenvolvendo diferentes áreas culturais, tais como a filosofia, a ciência, a arte e as diferentes formas de expressão corporal. Aqui eu trago outra tela de Michelangelo, né? A criação de Adão, fica lá na Capela Sistina, Roma. E continuando. Além disso, a complexidade das composições humanas também pode ser observada em cada uma dessas áreas. No campo da arte, por exemplo, as pinturas rupestres, lá apresentada no início, ilustravam a realidade dos homens da pré-história que foram criadas com base no acervo cultural e material existente no momento em que foram realizadas. Com o desenvolvimento histórico, com o avançar da história, foi possível chegar a obras como as de Michelangelo, que é essa que a gente está vendo, as quais, mais do que retratar a realidade, refletem questionamentos do ser humano e a respeito do imaterial. Assim como ocorreu no âmbito artístico, o grau de complexidade das criações humanas também se elevou no campo das práticas corporais. Só foi possível o homem praticar a corrida como um esporte, por exemplo, a partir do momento em que correr deixou de ser uma estratégia de sobrevivência e passou a ser um esporte. Do mesmo modo, foi somente após a invenção do automóvel e após o seu desenvolvimento que o automobilismo foi criado como uma prática esportiva, como a gente pode observar na foto da Fórmula 1. Para que possamos refletir sobre o aparecimento de uma prática corporal, podemos pensar no caso do handebol, que é um esporte muito praticado nas escolas e contém elementos de alguns que o antecederam.
O handebol ascendeu, ele apareceu como síntese esportiva, tendo como base uma diversidade de práticas corporais realizadas em diferentes períodos históricos. Duas características fundamentais permitem reconhecer semelhanças entre o handebol praticado hoje e os jogos que lhe deram origem. O fato de ser um jogo praticado com as mãos e de utilizar uma bola ou um objeto esférico. Entre as práticas que apresentam semelhança com o handebol estão o jogo Urânia, praticado na Grécia Antiga, o jogo Raspardum, apreciado pelos romanos, o handball Spiel, conhecido como handebol dinamarquês, o Razena, o balão uruguaio e o torbal. Assim como as sociedades estão constantemente sendo modificadas, as práticas corporais também ocorrem transformações. A filosofia, campo do saber, que investiga a realidade em sua essência, tem como uma de suas características buscar explicações que deem conta dessas mudanças. A respeito delas, o filósofo Heráclito afirmou: não podemos entrar duas vezes no mesmo rio, pois suas águas se renovam a cada instante. Não tocamos duas vezes o mesmo ser, pois este modifica constantemente sua condição. A nossa tarefa será conversar com os colegas, vocês vão conversar com os colegas, trocar uma ideia sobre o texto de Heráclito, e dentro desse grupo vão elaborar individualmente uma síntese com as suas reflexões. Nós não vamos estabelecer o número de colegas que vocês vão conversar. A atividade será completada através da postagem lá na plataforma.